Da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM.
Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Agora, você acompanha pelas redes sociais da Módulo FM, Módulo Cast, o podcast da Módulo FM. Olá para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. Estou até colocando a mão no Luiz aqui, porque a gente está ao vivo, Luiz. E nós temos o prazer de receber aqui no Módulo Cast o nosso companheiro de imprensa, jornalista, formado em publicidade, narrador de futebol, um grande pai, um grande avô, Luiz Antônio Costa. Luiz, que prazer recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, o prazer é meu, Leite. Ainda mais na nossa casa, onde eu... 4 anos de uma vez, depois mais 4, né? E eu tenho muito carinho pela Módulo, então, muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Luiz, você chega aqui, muito obrigada, né? A recíproca é verdadeira, e você chega aqui no nosso programa hoje, assim, acabou de chegar da Europa. Eu quero conversar com você, mas mais nos finalmente sobre a sua ida à Europa e as impressões. Você fez até alguns programas sobre isso, porque o motivo principal da nossa conversa aqui hoje, aliás, eu queria falar com você sobre muitos assuntos, porque você é a enciclopédia aqui da cidade de Patrocínio, mas você, dia 15 de julho, vai lançar um livro muito interessante. Eu estou vendo ele aqui, a capa desse livro, que é A História de uma Paixão Grená. Então, é autoexplicativo, né? É sobre os apaixonados pelo Clube Atlético Patrocinense. Vai ser dia 15 de julho e eu não tive a oportunidade de ler o seu livro porque ele ainda não está disponível. Vai estar disponível a partir de que dia? Não, na internet ele está disponível em algumas lojas. Assim, em PDF, ou você compra ele, entrega físico, mas o livro aí é o físico. seguinte, a pessoa tem que pedir encomenda nas Casas Bahia, nas lojas americanas, na Amazon. As grandes casas do ramo. Então, aí pede lá e eles mandam pelo correio. Ah, joia. Vou pedir o meu, então. Não, mas não precisa, porque no dia 15 nós vamos lançar o livro físico. E eu compro, físico. Então, na sua mão. Aí nós vamos lançar aqui na Câmara Municipal, às 8 horas da noite, e provavelmente deve ter, inclusive, alguns ex-atletas, ex-presidentes e tal. Vai ser muito bacana lá na Câmara. E esse nome, Luiz, muito sugestivo, porque quem conhece minimamente o Luiz Antônio Costa sabe da sua imensa paixão pelo futebol e a sua imensa paixão pelo CAP. O que te motivou a escrever esse livro? O que ele traz, assim, para, por exemplo, quem é torcedor do CAP e até quem não é torcedor, é um curioso da cultura patrocinense, sobre o Clube Atlético Patrocinense? Pois é, eu achei que, assim, no interior, dificilmente tem algo que você vai pesquisar alguma coisa, não é só sobre futebol, sobre várias coisas culturais da região, geralmente é mais difícil encontrar, né? Você vai na biblioteca e tal, é muito, muito difícil. Então, eu achei que o CAP merecia uma história, porque ele foi fundado em 1954, foi o ano que eu nasci, ele foi fundado no dia 19 de março, eu nasci em 20 de julho. Mas aí eu comecei a escrever a história e vi que essa história começava lá em 1948, com um grupo de estudantes do Dom Lustosa. Eles começaram lá a fazer... nós sempre que criar alguma coisa, que patrocínio não tinha nada para se divertir na época, né? Aí eles criaram um time que não era o CAP, e quando foi em 54, eles criaram oficialmente. Aí foi registrado em cartório, inclusive a ata está no livro e tal. Então, assim, é uma história assim, que faz parte de todo patrocinense, principalmente os que gostam de futebol. Mas, por exemplo, qualquer patrocinense, quando vê o CAP jogar com o Cruzeiro, quando vê o CAP jogar na Bahia, né, fica... foi notícia no Fantástico, né, porque tinha muito patrocínio, então... Eles colocaram lá o time de patrocínio com muito patrocínio nas camisas, né? Então, quer dizer, isso divulga a cidade, né? Então, por isso, porque é paixão mesmo. Pois é, Luiz, e assim,
na sua pesquisa, porque tem a documentação histórica, quais foram os melhores momentos do CAP, desde que ele foi criado até hoje, assim, que você, na sua avaliação, eles ocorreram? Foi em 91, quando foi a primeira vez que jogou com o Cruzeiro, Atlético e tal. Aí, porque é o seguinte, a história, eu paro a história em 2018, porque se você for escrevendo, não para. Não acaba. Então, até porque ele está em pleno vigor. Eu parei em 2018, fiz um adendo e coloquei uma nota do autor lá e tal, e coloquei só um jogo agora de 2022, que foi o CAP Cruzeiro, que foi no dia do aniversário do CAP. Dois times do seu coração, Luiz? Então, assim, o jogo foi no dia 19 de março, era aniversário do CAP, jogando contra o Cruzeiro, que nunca tinha vencido, e se o CAP não ganhasse do Cruzeiro, ele seria rebaixado para a segunda divisão. Então, 3 fatos históricos no mesmo dia, e aí eu fiz um adendo no livro, contei essa história do CAP, contei tudo sobre o jogo e tal, e vieram alguns jogadores das décadas de 80 para assistir o jogo e tal, então eu fiz uma coisa assim, bem resumida, mas uma história para fechar esse livro. Tanto é que na última frase do livro esse livro termina aqui, mas a história continua, porque a gente vai continuar depois, né? Porque não é só sobre o CAP. Eu vou escrever eu estou escrevendo um livro sobre a história do café do Cerrado, que começou aqui em 1972, por aí, e vou escrever um livro sobre a negritude em Patrocínio, né? Os pretos em Patrocínio, a história deles. Porque não sei se você sabe, mas na época da escravidão, Patrocínio tinha mais habitantes do que São Paulo, por causa do número de escravos que tinha aqui. Eu não sabia. Pois é. Então, eu estou procurando... Essas são algumas coisas que a gente tem que... Porque é aquele negócio que eu estou te falando. Tudo que você vai procurar da história da cidade, aí tem a dificuldade para você Não tem uma encontrar. Documentação histórica. Luiz, você lembra quando tinha o curso de História aqui em Patrocínio? Pois é. E eu acredito que se esse curso tivesse perdurado, talvez haveria maiores contribuições para essa documentação histórica dos fatos de Patrocínio. Pois então, ela está ocorrendo agora por meio dos escritores como você. Pois é, inclusive o André, meu filho, é escritor, é formado em História, porque é uma coisa assim, porque a gente vai, à medida que o tempo vai passando, as prioridades da população vão se modificando, né? Então, aí, a própria educação é assim, ela é dinâmica, né? Não para. Então, uma época a história é bom para a pessoa, tal, tem muito mercado de trabalho, outra época já não é e tal. Sim, ela é cíclica a história, né? Então. Ô, Luiz, e nesse jogo do CAP e Cruzeiro, que são os dois times do seu coração, além da emoção do evento em si, o que te chamou a atenção nesse jogo para você documentar no livro? Não, o fato histórico, né? Foi o fato do CAP. Primeiro, foi a primeira vez que o CAP ganhou do Cruzeiro, ganhou 2-1, né? Eu não Você fiquei ficou meio triste? Não, feliz? Não, fiquei feliz, porque o CAP não... Primeiro, o Cruzeiro já estava classificado. O CAP, se perdesse o jogo, desceria para a segunda divisão. Ganhou no dia do aniversário, né? Na minha casa eu escutava gritos do Manuel no dia. Né? Porque também ele torce pro Cruzeiro e pro CAP. Então, o negócio... e o Manuel é Fluminense, né? O time dele Fluminense, agora tá bem. Mas em Minas ele torce pro Cruzeiro. Pois é. É aquela coisa meio política da parte dele. Fala, cidadão, a gente torce para um time só, mas ele torce para 3. Mas, por exemplo, eu torço pro Cruzeiro, mas eu tenho simpatia pelo Santos e pelo Botafogo. Então você tá... o Manuel tá na estatística, de pessoas como você. Todo torcedor é assim, né? Ele tem um time, mas assim... É simpático a outras equipes. Ô Luiz, e você acompanha o CAP nos seus bastidores uma vida. Quais foram as pessoas, os eventos, os momentos assim que você considera que foram fundamentais para o time, para o CAP estar vivo até hoje? Pois é. Primeiro, assim, lá no tempo do futebol amador, tem umas 3 pessoas assim que ajudaram a manter o time, que é o Leonardo Caldeira, o João Lucas Caldeira, o Leonardo Malagoli, que trabalhava nas categorias de base, e o principal foi o Sebastião Alves dos Santos, o Tião do Dego. Ele carregava a camisa nos ombros, levava água, não sei o quê, e era o treinador do time, e acabou sendo dono do CAP e tal, lá nos anos 80. Então, ele teve muita importância. Toda a história
depois veio o time profissional. E o profissional, ele tinha parado nos anos 60, 70, por aí, não, 60. Porque em 70 surgiu um time aqui que era um time de uma empresa, da Fama, a Fábrica de Móveis Fonseca. Histórica também na cidade. Né? E ela está nesse livro, essa história, porque aí surgiu, os irmãos Fonseca formaram um time que o CAP sempre gostaram de esporte, fizeram até a quadra, Fama. Fizeram um campo de society lá na BR-365, ali na região de Dourados. Então, eles montaram esse time, que chamava Fama. O time só participou de um campeonato mineiro, não participou mais, até parou no meio e tal. Então, aí depois o Tião do Dego assumiu o CAP, assim, e o CAP continuava ali e tal, no amador e tal. Aí veio um cara lá de São Paulo, que chamava Valdir Molina Paulo. Ele veio exatamente na época que o boom do café começou. Década de 80. Mais forte. Foi 86, 85, já 86. partindo dos anos 90. Aí, esse Valdir, ele era diretor do Santos, lá de São Paulo. Tinha muita experiência, então. E o pessoal resolveu... Aí, um dia, nós estávamos lá no Carlitos, que é um restaurante que tinha ali na pizzaria, no cruzamento da Rui Barbosa com a Faria Pereira. Como é que chama a pizzaria lá hoje, a pizzaria lá... Canelone de hoje. Canelone. Aliás, uma delícia pizza. Até hoje, uma delícia de pizza. Mauri, né? A Mauri, que é o e a Miriam, hoje. Os dois, né? Pois é. Aí, nós estávamos lá conversando exatamente sobre isso, sobre como melhorar o futebol de patrocínio, porque aí, o Tião do Dego estava com essa ideia e tal. Aí estávamos lá e o Zezinho Nogueira, que foi jogador depois, né? Ele era um lateral muito bom. Ele vivo Fez ainda. História, né? Aí ele estava encostado na janela assim, parou um carro lá no sinal, aí ele olhou e falou, rapaz, aquele cara ali acho que gosta de futebol. E gritou lá de cima, é o Écio Cruvinel. Ô Écio. Aí olhou para cima assim, o Écio, ele falou assim, vem cá. Aí ele parou lá e tal, e resolveu-se dali. Começou-se, então, o futebol profissional. Aí eles tentaram convencer o Écio para ser o presidente. Aí o Écio falou, não, mas tem um cara de Santos aí, que não sei o quê. E foi um fio da meada, né? Vai desenrolando, assim. Aí, de repente, o CAP estava resolvendo aí disputar o Campeonato Mineiro. Aí foi para Belo Horizonte. Um momento histórico, então. Não, é histórico. Então, esse foi um momento muito importante, né, do CAP. Agora, antes teve também, mas esse de antes, assim, eu registro só como registro mesmo, porque eu não vivi isso, né, porque eu vivi o CAP de 80 para cá. Então, aí, de 80 para cá, eu transmiti 99% dos jogos do CAP. Quando não era no rádio, era na televisão. Então, transmiti muitos aqui na Módulo, né? Transmiti na Difusora, lá na Rádio Rainha da Paz, e agora é Capital. E depois eu passei Aí, depois que eu deixei o rádio, eu passei a fazer os jogos para a TV CBF e para a FMF, que aí transmite para o Brasil inteiro, canal de streaming, mas ela... É normal, uma transmissão normal, como a televisão faz, só que é por streaming. Então, aí eu fiz isso de... Quantos anos tem? De 3 anos para cá. Ô Luiz, e você faz uma homenagem aos narradores, às pessoas que fizeram história junto ao CAP? Faço. As primeiras páginas do livro são dedicadas a essas pessoas, né? Grandes narradores, o Assis Filho, o Vanderlei... que foi nosso colega, né? Nosso colega. Vanderlei, o Vanderlei Assis Gonçalves, de Castro. O Assis de Castro, o Renato Correia, o Marlenísio Ferreira também, seu Pedro Alves do Nascimento. O Marlenísio foi narrador, mas eu faço essa homenagem mais porque ele me incentivou a ser narrador. Foi? Foi. Marlenísio, ele era historiador, Luiz? Ele escreveu um livro sobre a Calunga. Eu tenho o livro dele, muito interessante, a língua dos escravos, né, Luiz? Calunga. Aquele livro foi... ele é considerado como patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial da humanidade, aqui em Minas, pela Secretaria de Cultura.
E, Luiz, assim, falando da linguagem calunga, tem muitas expressões que a gente trouxe para o nosso vocabulário, né? Que estão, por exemplo, eu lembro da minha mãe falar assim, fulana é malunga do fulano. Quer dizer, nasceram com a mesma idade, nasceram no mesmo dia, né? Tem muita... Eu sei muita coisa de calunga, mas tem muita coisa da calunga que a gente incorporou, né? Sim, sim. Mas ele que te incentivou a ser narrador de futebol? Não, eu queria ser narrador. Ele é cunhado do Flávio Arvelos, ator aqui da nossa cidade? Ele foi marido da Ângela, né? Sim, e faleceu, infelizmente. Pai do Francis e tal. Sim, sim. Só teve um filho. Então, ele me incentivou porque ele chegou na rádio. Aí eu falei, Marlene, eu estou com vontade de narrar futebol. Então você já estava na rádio, mas ainda não era narrador? Não era. Isso na Rádio Difusora? Foi. Que bacana. Aí chegou lá, ele pegou e falou assim, primeira coisa que você deve fazer é pregar um gravador, vai pro campo e treina. Nessa época o narrador era o Assis. É o Assis Filho. Assis Filho. Aí eu fui pro estádio e aí comecei a narrar jogos de futebol amador, treinar e tal. Treinava com o gravador, Luiz? Depois você ouvia? Treinava, ouvia onde estava... Fita cassete? Cassete. Eu sou do tempo moçada de hoje, nem sabe o que é fita. Aí, quando eu cheguei, um dia, aí eu já estava narrando na rádio e tal, fazendo futebol amador. Aí um dia eu cheguei, Marlenise, eu já estou bom, né? Já dou conta. Já dou conta, eu estou bom, né? Falei, tá. Para ficar ruim, você tem que treinar muito ainda. Foi desse jeito. Você não ficou descrente, não? Não, aí eu fiquei com raiva, né? Ego, né, ferido? Aí eu falei, não, mas... Aí depois, pouco tempo antes dele morrer... Você falasse hoje pro menino, ele entra em depressão. Não, pois mas aí isso incentiva. Sim. Vou mostrar para ele que eu dou conta. Vou mostrar que eu dou conta. Aí pouco tempo antes dele morrer, eu levei a Rede Hoje para fazer uma entrevista sobre o livro, exatamente que ele estava lançando, esse Calunga. Aí ele pegou e falou dessa questão da narração esportiva, elogiando, não sei o quê. E ele mostrou, ele falou o seguinte, que o que ele fez foi como um incentivo mesmo. Ele falou, né, que eu tinha... a minha evolução, que ficou impressionado, tal. Legal. Então depois também ele te recompensou com elogio. Aí eu fiquei, né? Mas porque ele foi meu professor. Ele era narrador também, comentarista, repórter. Então, por isso ele está homenageado no livro, né? Só tem uma pessoa que está homenageada no livro que mas merece, não faleceu. Né? Você vai deixar para as pessoas comprarem o livro e verem, e você quer falar agora? Não, eu falo, é a Márcia, minha esposa. Mas sempre foi incentivadora, né, Luiz? E gosta de esportes também, né? A Márcia é a minha parceira, assim, de vida. De primeira hora, né? Mas a maior parceira minha é a Márcia, porque a gente encosta no outro, né? Então, isso eu, assim, homenageei essas pessoas que foram importantes na vida do CAP e homenageei a Márcia, que é importante na minha vida. Né? Luiz, e para as pessoas assim que estão curiosas com o seu livro, o que você pode falar, o que você pode aconselhar para essas pessoas? Porque é mais um documento histórico aqui de Patrocínio. Uma paixão grenar. Uma paixão mesmo, né? O livro tem toda a história do CAP, toda a história até 2018, depois tem esse jogo do Cruzeiro, tem toda a história da cidade, assim, porque na realidade ela acaba sendo uma história de Patrocínio, né? A construção do estádio Pedro Alves, como é que foi, tem a inauguração do estádio Pedro Alves com fotos e tal, e a gente vai, aos poucos, né, vai desenvolvendo essa história assim, de maneira leve, porque também você não pode ser muito... Então, cada capítulo tem, no máximo, 3, 4 páginas. O livro tem 308 páginas, né? E, aliás, eu queria fazer um agradecimento aqui à Cidinha, da Secretaria de Cultura, à vereadora Eliane Nunes, que foi quem me ajudou a conseguir o patrocínio, porque o negócio é engraçado. Eu estava tentando um patrocínio cultural para fazer o livro. Aí a Eliane conseguiu uma entrevista lá com o Deiró, prefeito. Aí nós fomos lá e tal, e ele, de pronto, ele atendeu e tal. Aí falou, liberou, está liberado e tal, para fazer 500 livros na primeira largada, né? Aí, de manhã,
quando foi à tarde, o Bolsonaro vetou a lei de incentivo à cultura. Oh, Aí, que triste coincidência. foi no mesmo dia, de manhã, aprovado o recurso lá de apoio cultural, e à tarde a lei Aldir Blanc foi vetada pelo presidente. Mas aí você ficou, porque os projetos já aprovados, não, você aí, foi prejudicado ou não? Porque é o seguinte, ele ainda tinha que mexer com documento e tal, né? Aí o que aconteceu? Eles conseguiram lá patrocinar uma parte só, 200 livros e tal, mas já tá bom, né? Ah, excelente. E aí, pegou um resquício do ano passado ainda, de uma lei de incentivo à cultura e tal, então ele foi patrocinado dessa forma. Então, é o que a gente vê, né? O pessoal não é muito preocupado com cultura, né? O país está... Então, não tem a devida atenção, né? Não tem. Então, assim, aí nós conseguimos assim e vamos lançar. E o que eu fiz? Porque e o lançamento vai ser dia 15 de julho. Dia 15 de julho. Todo mundo está Câmara convidado, Municipal, é aberto. todo mundo pode comparecer. Eu deixei assim, a Eliane, pelo fato de ela ter apoiado e participado assim... É uma pessoa muito ligada à cultura e que realmente faz a diferença. Aí eu falei, Eliane, pode organizar do jeito que você achar que deve. Sim, sim. Então, a Eliane, a Cidinha, que é coordenadora de cultura, e o Maurinho, que é da Secretaria de Esportes, que tem tudo a ver com o CAP. Então, essas 3 secretarias vão... 3 secretarias não, 2 secretarias e a vereadora, por isso vai ser feito na Câmara Municipal, que lá tem o Valtim, que foi vice-presidente do Atlético Patrocinense. É outro incentivador também, né? Do outro esporte, incentivador. do futebol. Então, assim, nós vamos fazer na Câmara Municipal e, se Deus quiser, acho que vai ser sucesso. Não, já é sucesso, Luiz. Tanto é que a gente convidou você aqui para antecipar um pouco para nós aqui o conteúdo desse livro, para que as pessoas possam ter em suas prateleiras e ensinar para a moçada, né? Porque tudo tem uma história. E é bacana, os meninos que jogam futebol hoje, por exemplo, eles podem ter acesso a um livro desse, saber, olha, como é que o CAP começou, porque já vão para o estado torcer, mas é bom ir sabendo da história também. Por exemplo, o pessoal pode saber que o CAP era preto e branco. E não é por causa do Atlético. Muita gente pensa assim, o nome do CAP, Clube Atlético Patrocinense, é por causa do Clube Atlético Mineiro. Mas as cores é por causa do Botafogo. Porque o Botafogo também usa preto e branco. Então tinha uma das pessoas lá que criaram o Patrocinense, era botafoguense ao extremo. E aí ele, não, eu vou e tal. Mas hoje é Grenal, mudou ao longo do tempo. Mudou Aí, em uniforme 2, era todo branco, porque o Santos era o grande fenômeno da época, né, dos anos 60. O uniforme 2 era o branco, todo branco, tem a foto dos 2 uniformes aqui, e o time começou a disputar o Tubal Vilela, ainda amador, semi-profissional e tal. O torneio Tubal Vilela era feito pela TV Integração, da Globo, né? E aí começou a disputar esse campeonato com a camisa, com o uniforme antigo. E um dia eu dei uma sugestão de que, porque a camisa da Juventus da Itália, do Juventus do Brasil, que é um time histórico, mas é inexpressivo, e a camisa da Venezuela, eram todas, assim, são todas grenadas em um grená bonito, um vinho bonito. Aí eu falei esse negócio na rádio, no programa e tal, porque o que é o problema de você usar de um time, as cores de um time de Minas? Você fica sem identidade, né? Não tem identidade. Não tem diferença, né? Todo mundo olha o Atlético Mineiro, de Belo Horizonte. Agora, Grená em Minas, por exemplo, não tem ninguém, só tem o CAP. Aí o Tião Jacinto pegou e, numa reunião da diretoria, isso não é registrado em ata, mas foi isso que aconteceu. Aí o Tião Jacinto sugeriu, porque tinha Ferroviária também, de Araraquara, lá de São Paulo, que também é Grená. E aí eles mudaram as cores, eu conto essa história. E a Águia já foi eu e o Tião do Diego, fomos nós, né? Graças a Deus eu tenho essa marca. Essa contribuição. Porque
o símbolo do CAP era o leão. Eu falei, gente, o que tem a ver o leão com o Brasil? Tem o time do né? Paraná que já tem o leão, né? Pois é. Então, o que tem a ver o leão? Eu acho que é o time? Paraná. É o Paraná, que é o antigo... Leão da Estradinha, que eles falam. Aí, o que tinha a ver leão conosco, né? A águia, pelo menos o gavião, né? E a águia é um pássaro que voa muito alto, que tem uma visão panorâmica e ela é predadora ao extremo, né? Que isso, hein? Matador esse time. Aí, o Tião do Diego foi lá para casa, na Rio Branco, 412, a história está aqui, e nós mudamos assim, nós dois mudamos. Não tem, a partir de hoje. E deu certo. E deu. Aí, que bacana, Luiz. Parabéns, assim, porque é a história viva, né? Você está contando aqui momentos que te contaram, mas e outros que você viveu. Luiz, você acaba de chegar da Europa, fez uma viagem. Fui para Portugal. Foi para Portugal e conheceu um pouco mais lá dos patrícios? Conheci, fiquei assim, eu tinha uma noção assim, aliás, a grande parte dos brasileiros com quem eu converso tem uma noção assim meio errônea dos portugueses, que às vezes é mal educado, eles são literais. É preconceito, né, Luiz? A gente vive preconceito de todo jeito, né? Agora, por quê? Portugal veio aqui, pegou as riquezas e tal, né? Isso é um problema, né? Histórico. Isso é histórico. Eles descobriram o Brasil. Mas agora, o brasileiro está pegando tudo para trás, porque já tem muito brasileiro lá. Então, assim, você vai em restaurante quase... A comida, você gostou da comida, Luiz? Gostei. Porque tem muita... Construções, o que te chamou a atenção lá? Eu gostei muito lá de uma coisa, assim, moderna. Eu gostei de duas coisas. O Museu de Sintra, que é o museu onde nasceu e morreu Dom Pedro I, e tem uma história espetacular lá. Aliás, esse já está no meu primeiro episódio, na rede hoje, o episódio de Sintra, do Castelo de Sintra, que é o castelo mais bonito de Portugal, o terceiro mais visitado do mundo. E você vê assim, aí você bate de frente com a história, né? Você vê assim, coisa que aconteceu. A cama que está lá é a cama que dormiu o Dom Pedro. Então, assim... muito bacana. Aí eu conheci lá o Castelo dos Jerônimos, né, o convento e tal. A Torre de Belém é espetacular. E o pastel de Belém, você comeu? Comi. É meio doce, né? Mas eu gostei. Agora, o bacalhau de lá né? Uma delícia. É diferenciado, né? Vinho, né? O vinho do Porto. Você gosta de vinho, Luiz? Eu gosto, nossa. O do Porto, mas um cálicezinho, ele é forte, né? Não, mas ele parece mais um licor, né? É muito, muito saboroso. Uma vez eu tomei vinho do Porto, não como licor, como vinho mesmo. Luiz, até hoje eu lembro. Ele é muito forte, é um vinho para você degustar como licor. Mesmo, E lá no restaurante, esse restaurante que no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem bares, botecos e tal, com coisa do Vinícius de Moraes, Toquinho e tal, que eles iam lá, assinavam, e o bar... O registro da passagem de uma pessoa famosa. Mas geralmente, esses bares, o quê? Não era só uma passagem, o cara era um frequentador mesmo, Sim. né? E eu sentei na mesa de Fernando Pessoa, né? Aí... Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aí tem uma coisa... Um alambrado. Um disciplinador. Uma coisa que apara, assim. Ele colocou o chapéu lá em cima, aí o chapéu lá, Fernando Pessoa. Aí o cara falou assim, não. Pegou o chapéu do Fernando Pessoa, pôs na minha cabeça. Falei, não, aí é demais. Aí você teve a inspiração de um grande poeta. Mas, então, assim, nesse bar lá, é uma cantina, né? É onde frequentava lá o Fernando Pessoa e tal. Então, assim, eu vi muitas coisas que quase não são focalizadas. A Praça do Comércio é espetáculo, né? É uma praça muito grande e, assim, a diversidade lá de culturas, porque tem muitos africanos e tal. Então, eu gostei demais. Achei o povo português, assim, muito simpático, né? Então, literais. Eu quero uma xícara de Tolerância café. Zero. Uma xícara de café, traz só a xícara. Mas cadê o café? Não, você pediu uma xícara de café, não com café.
Então é isso, é por isso que o pessoal acha, né? Que o pessoal lá é Nossa, mal a gente educado. mineira, e a gente tem mania tanto Ué. de cercar o Lourenço ali, a É. conversa mineira, a gente às vezes não é literal de jeito nenhum, é só subentendido, né? Então, aí achei assim. Agora um negócio que tem as coisas bonitas, mas o pior de Portugal é a imigração, porque demora demais. Nós ficamos quase 4 horas na fila. Aquele povo, tudo que chegou do Brasil, aqueles aviões chegavam do Brasil. Mas tá indo gente demais para lá, né, Luiz? Tá. Eles estão com cuidado extremado? Não, mas seria aí isso? também nós de Mazac chegamos lá num dia de greve, né? Ah, tá. E aí O serviço sofreu. tinha 2 guichês funcionando, o negócio foi meio complicado. Mas agora, é assim, eu tinha uma visão de Portugal e da própria cultura europeia, né? E voltei com outra cultura. Porque eu sempre te falei aqui na rádio mesmo, que eu não tinha, assim, nenhuma vontade, assim. Se aparecer uma oportunidade e tal, eu até vou lá nos Estados Unidos e tal. Mas eu não tinha nenhuma vontade, assim, de conhecer os Estados Unidos. Agora, a Europa, principalmente Portugal, eu tinha. E eu consegui, achei muito bacana, né? A Márcia gostou demais. A Márcia, ela gosta mais, assim, ela quer mais conhecer o Brasil, né? Inclusive, eu estava te falando aqui que o ano que vem, provavelmente, nós vamos lá para o Nordeste para ver essa festa de São João lá, que a gente voltou com outra visão dessa festa lá de Portugal, né? Porque lá o Santo Antônio lá é muito querido, né? Aí, vamos ver. É isso aí, Luiz. Antônio, eu quero te agradecer imensamente por ter a gentileza de vir aqui conversar com a gente. Claro. Parabéns pela iniciativa de fazer livros de temas tão caros para nós, patrocinenses. Assim, sucesso para você e volte sempre. Muito obrigado. Aliás, aqui é a minha casa, né? Com certeza. Trabalhei aqui 8 anos, né? Sim, e você é um colega de profissão, né, Luiz? Você é uma pessoa que deixou a porta aberta por onde você passou. Graças a Então, Deus. isso, assim, é uma honra para nós recebê-lo. É uma honra para mim também ter vindo aqui e espero você lá, se você não puder. Dia 15 estarei. Então nós vamos lançar esse livro lá, porque lá também tem, porque eu até cito as minhas fontes, e uma das fontes que eu tenho lá é a Módulo também. Que bacana, obrigada. Então, né, porque ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. Então, muito obrigado a você e estamos aí à disposição. Esse foi o Luiz Antônio Costa, que é radialista, formado em marketing e é narrador de futebol e agora é escritor também. Quer dizer, agora já tem um tempo que ele é escritor, trazendo aí sobre esse livro, dia 15 de julho, na Câmara Municipal, às 19 horas, não é? 20 horas, o lançamento do livro Cap Uma Paixão Grenar. Nosso muito obrigado a você, ouvinte internauta, e a gente volta no próximo Módulo Cast.